Bom dia, pessoal. Hoje vai ser nossa terceira aula, né? E como eu tinha falado na semana passada, a gente já vinha falando sobre o islamismo na semana passada, hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura no islamismo. A cultura muçulmana ou islâmica, ela é tão variada como os povos que fazem parte dessa religião. Então, não é muito fácil dizer quais são os seus principais pontos. No entanto, existem algumas características e curiosidades que a gente pode sim tratar aqui. Coisas que são um pouco diferentes do nosso costume do dia a dia. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Nessa aula nós vamos fazer um top 10, 10 características da cultura islâmica ou cultura muçulmana. Em primeiro assunto aí para ser discutido, a gente tem a sua história e o seu domínio. Bom, nós falamos na aula passada sobre a história do islamismo, mas vale aqui a gente ressaltar mais alguns pontos. O islamismo teve início na Península Arábica, por onde se expandiu até a morte de Maomé. No entanto, após sua morte, o Império Islâmico se expandiu pela África, Oriente Médio e até mesmo a Europa, dominando as partes que hoje formam Portugal e a Espanha, estabelecendo grandes rotas comerciais por onde passavam. E por onde eles iam conquistando, eles iam ali dando partes dessas culturas, mas também preservando a cultura desses povos. E, além disso, também influenciando a cultura ali naquelas regiões. Um exemplo que a gente poderia citar aqui é da própria língua portuguesa. Nós, que falamos português, falamos diversas palavras de origem árabe, como, por exemplo, fulano, arroz, sofá, açúcar, azul e azulejo. No número 2, nós temos a ciência e a matemática. Para começar, os muçulmanos foram os principais responsáveis por preservar a ciência e a cultura da antiga Grécia. Boa parte do que a gente conhece hoje foi preservada por eles em seus textos, em seus documentos. Mas, além disso, eles também foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da ciência durante a Idade Média. A gente sabe que quando ocorreu ali a queda de Roma, início da Idade Média, boa parte do conhecimento científico foi se perdendo. Mas os árabes tornaram-se ali os principais responsáveis por esse desenvolvimento. Um exemplo disso para a gente seria, por exemplo, os números que a gente utiliza. Os números de 0 a 9 foram criados pelos muçulmanos. Eles também contribuíram para várias outras aulas. Eu fiz até uma colinha aqui que eu vou falar para vocês. Eles contribuíram para a evolução da trigonometria, da álgebra, da física, com estudos sobre a luz, da química, onde descobriram ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de prata. Eles também desenvolveram os processos de destilação, filtração, sublimação, entre várias outras contribuições. Então, o papel deles para a ciência e a matemática foi bastante importante. Em terceiro, eu coloquei aqui a literatura. E se a gente vai falar de literatura, a gente pode citar algumas obras deles que são bastante conhecidas aqui no mundo ocidental, que seriam, por exemplo, Ali Babá e os 40 Ladrões e As Mil e Uma Noites, que contam diversos contos ali daquele povo. Em quarta colocação, nós temos a arte e a arquitetura. A arte islâmica ela inclui diversas áreas, como, por exemplo, a caligrafia, pintura, tecelagem, cerâmica. Mas o que nós vamos falar aqui, que seria o ponto principal da arte islâmica, inclusive, seria a arquitetura. A arquitetura muçulmana foi responsável pela criação de magníficos palácios, mesquitas e escolas, onde temos a influência bizantina e persa, com suas cúpulas, minaretes e colunas torcidas, decoradas por arabescos. Os seus templos, as mesquitas, destacam-se nisso, sendo bastante decorados por dentro e por fora. Um quinto ponto seria o calendário. Esse ponto aqui, esse assunto, gerou algumas dúvidas na aula passada. Bom, os muçulmanos eles têm 2 calendários. Um deles
seria o calendário que é igual ao nosso, é o calendário que vale aí para o trabalho e para o dia a dia. Mas eles também têm um outro calendário, que é um calendário islâmico. Esse calendário ele é um calendário lunar e serve para marcar ali as datas especiais, as datas sagradas para eles e a forma como eles devem agir nesses dias. Esse calendário islâmico é um calendário lunar, como eu já falei, porque ele segue as fases da lua. Além disso, ele tem 11 dias a menos que o nosso. E inicia sua contagem ali no ano em que Maomé saiu de Meca para Medina. Ele fugiu de Meca, como a gente falou na semana passada, que seria o ano 622 depois de Cristo. Esse seria o ano 1 do islamismo. Então, além disso, por ser tanto iniciado no ano 622, como ser mais curto do que o nosso calendário, atualmente os islâmicos, os muçulmanos, estão no ano 1441 nesse calendário deles. Em sexto aqui nós temos a culinária. A culinária árabe é bastante diferente da ocidental, mas como aqui estamos falando do islamismo especificamente, vamos destacar algumas curiosidades sobre sua culinária baseada na sua fé. Podemos falar, por exemplo, que alguns alimentos e bebidas são proibidos para eles. Um exemplo disso seria a carne de porco, que é considerada impura. Mas além disso, existem vários outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Um deles é também sobre o consumo de carne. A forma como eles matam os animais é um pouco diferente do que a gente vê aqui na nossa região. Para começar, o muçulmano ele só pode comer a carne de um animal que tenha sido morto por outro muçulmano. O animal ele precisa ser degolado para que todo o sangue saia do corpo, né? Eles também consideram o sangue como sendo impuro. Antes de matar o animal, é necessário fazer uma prece de agradecimento a Alá. E, além disso, o animal deve estar virado em direção a Meca. A gente falou disso, de Meca, na semana passada. A gente vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo também. Já falando sobre as bebidas, os muçulmanos, por exemplo, não consomem bebidas alcoólicas. Para eles, consumir bebidas alcoólicas seria um pecado. Em sétimo, nós temos as roupas. No islamismo, as roupas usadas por eles têm um papel muito importante também, pois elas devem garantir a privacidade, a modéstia e a dignidade, além de representarem uma forma de reverência e respeito a Allah. No caso das mulheres, a vestimenta depende do país. Podemos citar desde o hijab, que seria o véu para cobrir os cabelos, até mesmo a burca, que cobriria da cabeça aos pés. Isso baseia-se na ideia de que somente o marido pode ver os cabelos ou até mesmo o rosto e o corpo de sua mulher. Já no caso dos homens, podemos citar principalmente a candora, nome dado às túnicas que vão até os tornozelos, e a gutra, tradicional véu que eles usam na cabeça. Podemos citar também os turbantes. Em oitavo lugar, nós temos os lugares sagrados. Os lugares sagrados para o islamismo são basicamente 3. A Kaaba, um edifício situado dentro da mesquita principal de Meca, na Arábia Saudita, é o local mais sagrado do Islão. É para lá, inclusive, que todos os muçulmanos devem ir uma vez na vida. O segundo local sagrado do Islão é a Mesquita do Profeta, na cidade de Medina, cidade para a qual Maomé e os primeiros muçulmanos fugiram e onde se encontra o seu túmulo. O terceiro lugar seria a cidade de Jerusalém, tanto pela importância dessa cidade para a história dos profetas anteriores a Maomé, mas principalmente porque, para os muçulmanos, Maomé teria viajado até lá e, chegando lá, subiu aos céus e conversou com Deus e os outros profetas. Nesse local foi construída a Cúpula da Rocha, sobre o monte do templo. Em nono, nós temos o casamento. O casamento islâmico, ele varia em cada lugar que ele é celebrado. Mas uma regra, ele sempre se mantém, que seria de que a família da noiva vai pagar um valor à família do noivo. Além disso, nós também podemos destacar que os homens muçulmanos, eles podem ter até 4 esposas. E além disso, eles são os únicos que podem se casar ali fora da sua religião. As mulheres
não podem fazer isso. Em 10º lugar, mas não menos importante, nós temos o Ramadã. O Ramadã é outra característica muito importante na cultura islâmica. Nós falamos um pouco sobre ele na semana passada. O Ramadã é o mês onde os muçulmanos devem buscar ainda mais a Allah, e também é o mês de jejum, onde não é permitida nem comer nem beber antes do pôr do sol. Então é isso, pessoal. A gente poderia ainda falar de diversas outras características, diversas outras curiosidades e diferenças deles para a gente que tem uma cultura aqui de sua maioria cristã. Mas esses foram as 10 principais características dessa cultura e com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo e a gente se vê na próxima aula.